Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor seja com a sua família, né? Que Deus nesta noite fale de forma poderosa ao teu coração, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê entendimento sobre as questões espirituais, que pela graça do Senhor e misericórdia que eu consiga te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o reino dos céus, sobre o que nós vamos falar hoje, sobre as chaves do reino dos céus. Vamos continuar, essa seria a parte 5, sobre as chaves do reino do céu. Então que Deus fale ao teu coração e te dê entendimento sobre esse tema. Que Deus te dê sabedoria e que Deus enche o teu coração de convicção e que Deus ainda te revele mais coisas, muito além daquilo que foi ministrado essa noite. Amém? Então, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Se você puder, compartilha, curte, pode comentar à vontade também. Quem quiser mandar pedidos de orações, você pode encaminhar também aí. Eu não vejo, mas a minha filha acompanha aqui comigo, então ela vai anotar também o seu pedido de oração. Se acontecer de eu não citar a sua oração ainda no culto de hoje, ela vai ser anotada e no próximo culto já estará na nossa lista durante a semana e no próximo culto ela será citada. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Chaves do Reino dos Céus, parte 5. Chaves do Reino dos Céus, parte 5. Você encontra as outras partes no Instagram, no Facebook e acho que, se eu não me engano, até a parte 3 já tem no canal da Igreja Cristã Brasa Viva no YouTube. Então você pode encontrar lá também as outras informações sobre Chaves do Reino dos Céus, as outras 4 partes. Hoje pela manhã estive ministrando numa igreja lá em Interlagos, na igreja do amigo pastor Eduardo, e lá eu acabei ministrando sobre propósito que prevalece, parte 3. Então, eu acabei hoje pela manhã nessa igreja, eu continuei a ministração do propósito prevalece, parte 3. Então, você pode também, em breve a gente vai divulgar aí o link para você também poder acompanhar o propósito que prevalece, parte 3. Mas hoje nós vamos falar então das chaves do reino dos céus, parte 5, e vamos falar sobre jejum para uma oração efetiva. Amém? Então, vou começar ali falando de Mateus capítulo 6, quando Jesus ele fala assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, Jesus aqui em Mateus capítulo 6, ele está dizendo assim, quando orarem. Então, quando ele diz a palavra quando, né, quando orarem, dá-nos a entender de que ele não está dizendo se você orar. Quando ele diz quando orarem, é como se ele está falando assim, nós temos que orar. É como se ele contasse para nós assim, nós vamos orar. Então, quando Jesus diz aqui, quando orarem, ele já está contando que você vai orar, que eu vou orar. E aí ele diz assim, ele começa dizendo, quando vocês orarem, ou seja, eu sei que vocês vão orar, e quando isso acontecer, não sejam como os hipócritas. Ou seja, que gosta de, só faz oração quando está na frente dos outros. Mas ele diz assim, ao contrário, quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, Jesus aqui ainda faz uma separação, que existe a forma certa de orar e a forma errada de orar. Ele diz que você deve orar muitas vezes em secreto e deve evitar orar como os hipócritas, que só gostam de orar quando tem público.
Bom, agora é interessante, porque eu falei para vocês que nós vamos falar sobre jejum. É interessante que Mateus 6, de 16 a 18, ou seja, no mesmo capítulo de Mateus, mais à frente, Jesus diz assim: quando vocês jejuarem, então vamos lá, no verso 5 ele diz, quando orarem. Agora eu estou no verso 16, ele diz, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então veja, Deus usa praticamente o mesmo texto, o mesmo formato para falar sobre oração e para falar sobre jejum. Então, de novo, Mateus 6,5, e quando orarem, Mateus 6,16, e quando vocês jejuarem. Dá a impressão aqui que Jesus coloca ali tanto a oração como o jejum, ele coloca no mesmo nível. Então, Jesus considera que todos aqueles que vão orar também vão jejuar. Ele diz assim, não é se você jejuar, ele diz assim, quando vocês jejuarem. E aí, de novo, da mesma forma como ele falou da oração, que tem a oração como hipócrita e tem a oração verdadeira, aqui também ele fala que quando vocês jejuarem, também não façam um jejum hipócrita. O que é o jejum hipócrita? É o cara que fica todo descabelado, a roupa toda desarrumada, com aquela cara triste para baixo, tipo assim, eu não aguento mais jejuar, eu já jejuei demais, eu tô aqui quase, não tô aguentando em pé de tanta fome, de tanto jejuar. Não! Assim como oração, Jesus diz, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Então, as outras pessoas não devem saber que você está jejuando. Você deve também jejuar em secreto. E aí, assim como na oração, e o seu pai que vê em secreto que você está jejuando, lhe dará a recompensa. Infelizmente, se fala muito pouco ultimamente sobre o jejum, mas esses dois textos nos dão a entender que Jesus ele coloca tanto o jejum quanto a oração praticamente em pé de igualdade. Ele diz que quando nós orarmos, ele também diz quando nós jejuarmos. Ele considera que nós cristãos vamos fazer tanto um quanto o outro. Nós vamos fazer um sem ignorar o outro. Então, o jejum ele não vai substituir a oração e nem a oração substitui o jejum, mas Deus espera que aquele que confia nele sempre passe pelas duas fases de você orar e também você jejuar. Então, o jejum, e eu vou mostrar para vocês aqui, o jejum ele é a chave, não é a única, mas é uma das chaves essenciais para que você tenha resposta na sua oração. Então, o jejum é como se fosse uma cobertura, né? Ali é um apelo ali à sua oração. Então, quando você ora, você deve crer que Jesus te responderá. E quando você jejua, você está reforçando ainda mais que você espera que Deus responda a tua oração. Então, a falta desta chave, que é o jejum, ela é uma das responsáveis pela ineficiência, ineficácia de nossas orações. Porque talvez nós só estejamos orando e não estejamos jejuando. O fundador da igreja metodista, se não falha a memória, John Wesley, ele disse, por exemplo, no seu diário, que ele só ordenava pastores para trabalhar naquela época na igreja metodista se o pastor assumisse o compromisso de jejuar toda quarta e sexta-feira de manhã até às 16 horas. Então ele ficaria o dia sem comer até às 16 horas da tarde. Mas, na verdade, o jejum, ele não estabelece um horário. Eu só estou dizendo para você que, da mesma forma que Jesus estabelece a você, que você deve orar, que quando você orar, você deve fazer assim, Jesus também, de forma bem natural, igualando as orações, ele diz, e quando você jejuar, você também
fará desta forma. Por que jejuar? Porque o jejum quebra o orgulho. O orgulho, ele é a principal barreira que nós temos para ouvir a voz de Deus. Sabe quando a pessoa fala assim, eu não oro, não, eu nunca vi Deus falar e para mim Deus nem fala. Você já vê já pelo tom que a pessoa fala que a pessoa é orgulhosa. Então, o jejum, ele vem para te quebrar. Ele vem para te derrubar. O jejum, ele vem para te derrubar, mas eu digo derrubar no bom sentido, no sentido de te humilhar. O jejum é uma das formas apresentadas por Deus para nos humilharmos. Porque é quando você nega o seu próprio corpo, isso é humilhação. Porque o orgulhoso, ele faz tudo para si primeiro. Quando Jesus colocou o jejum, aí para o orgulhoso é a coisa mais difícil que tem na vida dele é jejuar. Ele sempre já vai bater no peito, e espero que você ainda não tenha falado isso, ele sempre vai bater no peito e falar, jejuar para quê? Jejuar para quê? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 14, de 8 a 11, diz assim, quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê o lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, de 8 a 11. Então, esse texto, Jesus ensina para a gente de que a gente deve procurar sempre a humilhação. A humilhação. A Bíblia, ela não ensina a gente a orar para pedir a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a ser humilhado. Não existe essa oração na Bíblia. Então, se você pedir isso, pode ser até uma oração perigosa, porque de repente você está numa situação e fala, Deus, por que eu estou nessa situação? Você pediu para eu te humilhar. Então, nessa parábola, Jesus está falando assim, olha, quando você for convidado para um banquete, não sai procurando já os melhores lugares. Senta no lugar mais afastado. Para que não ocorra, se você sentar nos melhores lugares, chegar alguém mais importante que você, alguém vai lá e pede para você levantar na frente de todo mundo e você vai sentar lá atrás e você vai humilhado. Agora, se você sentar lá atrás, e aí chega o dono da festa e vê você sentado lá atrás e diz a você, senta aqui no lugar melhor, então você é exaltado na frente de todos. E aí Jesus, ele termina a parábola, e a ideia da parábola era exatamente esta. Jesus, em resumo, queria explicar o seguinte para aqueles que estavam ouvindo. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, a humilhação não é uma oração que você pede a Deus, Deus, eu quero ser humilhado. Não, a Bíblia diz que você se humilha. Você procura o lugar lá atrás. Você foge dos holofotes. Você anda em humildade. É uma coisa que você se humilha, e o que se humilha será exaltado. Amém? Então Deus não vai humilhar você só porque você quer, ou porque você está pedindo. Não, Deus espera que você se humilhe antes mesmo que Ele te peça, para que você ande em humildade. A Bíblia diz que então que quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, ele vivia em glória, e ele desceu dos céus e veio habitar aqui na terra. Isso para Jesus era humilhante. Ele descer da glória que tinha, da posição que tinha para habitar aqui na terra, para Jesus era muito humilhante, mas ele fez. E ele foi até a morte de cruz. Ou seja, ele ainda foi humilhado mais ainda, porque ele morreu numa situação como se ele tivesse feito coisas erradas, e Jesus nunca fez nada de errado. Mas a Bíblia vai dizer também que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, de maneira estrondosa. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir, ele desceu. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir, ele desceu.
Então a Bíblia diz que se você quiser ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser o maior, seja o menor. Veja, a Bíblia fala tudo sempre ao contrário nesse sentido. Nunca procure estar em destaque, mas esteja ali de forma modesta. E Deus está falando, e se você age assim com humildade, aí Deus está falando, eu vou honrar você, eu vou exaltar você, eu vou colocar você numa situação que eu quero te colocar. Então, se o próprio Jesus se humilhou, nós também devemos nos humilhar. E aqui você pode até anotar no seu coração como se fosse uma promessa. Se eu me humilhar, o meu Deus vai me exaltar. Se eu me humilhar, então o meu Deus vai me exaltar. Há quem diga que o caminho para cima fica embaixo. O caminho para cima fica embaixo. Tiago 4,10 diz assim, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. De novo, ele está falando algo certeiro, ele está falando que é algo que não tem como errar, algo como um decreto, como uma declaração. Humilhem-se. De novo, ele não está falando assim, ore para Deus te humilhar, não. Ele está falando, você deve se humilhar, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6 diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Então, a Bíblia, ela ensina para a gente de forma muito clara de que nós devemos buscar nos humilhar diante do Senhor. E qual é uma das formas? O jejum é uma forma de humilhação. Quando você jejua, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que o próprio alimento do meu corpo. O Senhor significa mais para mim do que o meu próprio alimentar, do que o meu próprio sustento. Quando você faz isso, você está se humilhando diante de Deus. E quando você se humilha diante de Deus, e Deus então te exaltará. A Bíblia também ensina de que quem é o nosso maior vilão dentro de nós, né? Que a gente fala que o maior vilão sou eu, como diz a canção, o maior vilão sou eu. Mas a Bíblia ensina pra gente, lá com o ensinamento de Davi, no Salmo 35:13, que diz assim, eu afligi a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Aqui você vai encontrar esse mesmo texto em outras versões que vai dizer assim, eu humilhava a minha alma com jejum. Então, para você matar o teu eu, para você matar o teu ego, para que você tire o orgulho que atrapalha a gente de ouvir as respostas, ou até mesmo de ter resposta às nossas orações, a Bíblia ensina então que você deve jejuar. Davi está dizendo assim, eu afligi a minha alma com jejum, ou eu humilhava a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ou seja, ele jejuava e orava. Para ele aqui ele está colocando também jejum e oração em pé de igualdade. Ele aproveitava quando ele estava em jejum para também ficar em oração. Às vezes nós fazemos jejum, mas não temos como ficar o tempo todo em oração ou meditando. Mas esse seria o ideal. O jejum ele serve para nos preparar para receber uma resposta de Deus. O jejum é um sinal de humilhação no qual a gente está dizendo para Deus, fala, Deus, só o Senhor tem a resposta que eu preciso. Só o Senhor tem a resposta que eu preciso. Então, para isso, o melhor remédio para quebrar a tua alma orgulhosa, ou quebrar a minha alma orgulhosa, é jejuando. A nossa alma, ela é arrogante, egoísta e autocentrada. Ela só pensa em nós. A nossa alma, ela tem três coisas que ela fica pedindo para a gente o tempo todo. 3 funções principais. A vontade, o intelecto e as emoções. E isso tudo é traduzido em eu quero, eu acho, eu sinto. Então a nossa alma, ela só sabe falar isso. Eu quero, eu acho, eu sinto. Ela o tempo todo quer opinar, o tempo todo quer sobrepor, o tempo todo ela quer fazer a vontade dela. E isso está ligado à nossa vontade, ao nosso intelecto e também às nossas emoções.
a vontade, eu quero, ao intelecto, eu acho, as emoções, eu sinto. Então a alma, ela deve ser tratada com jejum. Se você vê que a sua alma já começou a falar para você assim, essa palavra aí eu acho que não é para você. Ou jejum não adianta em nada para você. Imagina, você já lê, você já se esforça, ninguém lê mais ou se esforça mais do que você, então a sua alma, ela está muito inflada e ela precisa ser derrubada, no bom sentido, e você vai derrubar a sua alma quando você parar de alimentá-la, amém? Tem a história, o pastor Derek Prince, onde eu vi também essas mesmas palavras de jejum. O pastor Derek Prince, ele conta a história de um advogado que ouviu a ministração dele sobre jejum e então no dia seguinte ele resolveu ficar 24 horas sobre jejum. E aí ele ficou sem comer e sem beber nada naquele dia, só que ele sofreu muito, porque ele passava em frente aos restaurantes fazendo comida, toda hora sentia cheiro de alguma coisa, o estômago dele começou a doer bastante, mas mesmo assim ele aguentou a ficar as 24 horas que ele tinha falado, e quando as 24 horas se completaram, ele disse assim para o seu estômago: olha, você hoje judiou tanto de mim, me maltratou tanto, você me castigou tanto, que amanhã você vai ficar mais 24 horas sem comer nada. Então ele acabou dobrando o jejum dele, porque ele queria mostrar para ele mesmo, para o corpo dele, para a alma dele, que agora ele queria viver pelo espírito e não mais pelo estômago. Então, algumas vezes a gente poderia até perguntar quem é o mestre na nossa vida, se somos nós ou se é o nosso estômago. Então o jejum, ele entra aqui e conforme Davi ele nos ensina, ele explica para nós, o jejum ele vem para nos dar aquela quebrada, ele vem para nos humilhar. E é o melhor momento, é a melhor hora de você aproveitar esse jejum para você conseguir receber a resposta que você tanto quer de Deus. A Bíblia diz para nós, ela ensina para nós que muita coisa está no Antigo Testamento, mas toda a Bíblia fala de jejum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Às vezes, há ministérios que não falam de jejum porque diz que jejum era uma prática do Antigo Testamento, e essa não é uma verdade. Os judeus, eles jejuam até hoje. Eles têm os segmentos lá que por exemplo, Levíticos 16, 29 a 31, quando fala do dia da festa, dia da expiação, a festa da expiação, chamado também Yom Kippur, diz lá em Levíticos 16, 29 a 31, isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados, e todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Estatuto perpétuo. Então todo judeu sabe que se humilhar diante de Deus, eles praticam o jejum. Então eles usam esse dia no Yom Kippur para praticar o jejum. Então, só definindo, jejum ele significa se abster de comida. Na verdade, pelo certo, seria se abster de comida sólida, mas você decide se também se abstém de líquidos. Mas a ideia original aqui é de comida sólida, tá? Mas se você pegar dicionários mais novos, aí como já virou um dicionário mais religioso, então ele vai falar também que é de comida e bebida, mas não tem problema, você escolhe, e se você quiser fazer os dois, se sente melhor fazendo os dois, você faz, mas o jejum é você se abster de comida. Atos 27, 29, Paulo falando sobre o dia de Yom Kippur, ele diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou. Então eu estou em Atos, eu estou lá quando Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ido para os céus, ascendido aos céus. Então Paulo está dizendo numa das viagens que ele fez, se eu não me engano aqui a viagem que ele estava fazendo para Roma, ele diz que e já passado o tempo do dia do jejum,
Então ele sabia, ou seja, no tempo de Paulo, no Novo Testamento, ainda lá na festa de Yom Kippur, Paulo, os judeus, eles ainda respeitavam o dia de jejum. Isso de Novo Testamento. Atos 9:9, Paulo diz que quando ele teve um encontro com Jesus, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui, quando diz que Paulo não comeu e nem bebeu, não está falando de um jejum literal, mas a ideia aqui dá que Paulo decidiu: eu não vou comer nada enquanto a minha situação não foi resolvida, porque ele estava cego, porque ele tinha visto Jesus. E aquele encontro com Jesus para Paulo foi extremamente traumático, porque Jesus disse que Paulo era o perseguidor dele. E agora, por causa desse encontro que Paulo teve com Jesus, e ainda Saulo teve com Jesus, ele ficou cego. E enquanto ele estava cego, ele não comeu e nem bebeu nada. É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou me humilhar agora a Jesus até que ele me dê entendimento sobre as coisas, até que ele me fale alguma coisa, até que ele diga para mim o que é que está acontecendo. Então, o jejum, ele está no Antigo Testamento e está também no Novo Testamento. Os judeus, até hoje, eles fazem jejum, eles têm os dias específicos de jejum. Bom, o jejum também serve aqui para pedir proteção de Deus. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23, diz assim: então ali, junto ao rio Ahava, está falando aqui da história de Esdras, quando Esdras é liberado pelo rei dele para ele ir reconstruir o templo de Jerusalém. Só que o rei oferece para ele o exército e ele nega esse exército. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos, para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão de Deus, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós, Esdras falando, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, Esdras, ele tinha uma viagem que, considerando que ele estaria com anciãos, com crianças, considerando que ele estaria ali carregando ouro, que eram os utensílios do templo que o rei tinha liberado da época de Nabucodonosor, que o rei deixou ele trazer. Então ele estava trazendo ali riqueza também, além das próprias pessoas. E Esdras sabia que ele ia passar por um lugar muito complicado. Ele sabia que ele ia passar por um lugar que era difícil para ele, e que era perigoso, ele podia ser assaltado, um lugar que era cheio de ladrões, de pessoas más. E ele negou o exército do rei, porque ele já tinha dado uma palavra para o rei que Deus ia proteger. E aí, como ele garantiu a resposta dessa oração que ele tinha feito de que Deus o protegeria? Ele fez através do jejum. E aí a Bíblia diz que ele então completou a jornada dele e chegou até Jerusalém, e inclusive completou o propósito que ele tinha. Nós podemos caminhar de forma carnal e podemos caminhar de forma espiritual. De forma carnal, eu preciso das coisas da terra, desse mundo, para me guardar e me protegerem. De forma espiritual, eu ando na proteção direta de Deus. Eu ando na proteção direta de Deus. Ele poderia ter escolhido a proteção humana, ou ele escolhesse a proteção de Deus. E para ele ter certeza no coração dele de que Deus iria atendê-lo na sua necessidade, a Bíblia diz então que Esdras jejuou. O jejum é a forma mais rápida, não 100% das vezes, mas na maioria das vezes, para a gente ter de Deus uma resposta mais rápida. Eu lembro que um dia, quando eu estava lendo a Bíblia em Atos capítulo 8, quando eu li aquele texto,
eu então entrei em crise. Eu falei, Deus, ninguém acredita mais nessas coisas sobrenaturais. Ninguém acredita mais em batismo no Espírito Santo. Ninguém acredita mais em cura. Ninguém acredita mais em possessão demoníaca, na verdade, na libertação. Ninguém acredita mais em prodígios, em sinais, enfim, em falar em outras línguas ou falar em línguas. Ninguém acredita mais nessas coisas. E quando eu fui questionar o homem aqui na terra sobre Atos capítulo 8, ele me disse que tudo aquilo já havia ficado para trás e que tudo de sobrenatural que acontece em Atos capítulo 8, quando você quiser você leia, tudo que acontece de sobrenatural em Atos capítulo 8 não acontece mais nos dias de hoje. Mas aí eu pensei comigo, eu falei, alguma coisa está errada. E aí eu sozinho, eu cheguei ao entendimento de que eu deveria pedir essa informação a Deus. E como eu pedi isso a Deus? Eu fiz um voto com Deus, de que eu leria 5 capítulos da Bíblia todos os dias, de que eu jejuaria até 56 horas corridas por semana. Não quer dizer que eu sempre fiz 56, mas teve vezes que eu fiz 24, teve vezes que eu fiz 48, e eu lembro de ter chegado a 56 horas, até 56 horas de jejum por semana, e vou orar sempre com o rosto no pó. Então, eu me humilhei diante de Deus, para que Deus me explicasse se o capítulo do livro de Atos, capítulo 8, serviria para os tempos de hoje ou não. Se tudo aquilo que existe de sobrenatural naquele texto, se ele vale para hoje ou não. E eu lembro que eu fiquei 3 anos nesse sentido, 3 anos fazendo esse propósito, 3 anos me humilhando toda semana diante do Senhor. E me lembro que depois de 3 anos eu pensei comigo, falei, olha, não aconteceu nada comigo, não mudou nada. E aí eu pensei, vou interromper esse jejum, vou parar esse jejum depois de 3 anos. E depois de 3 anos, quando eu disse ao Senhor numa semana que eu ia interromper o jejum, e naquela época eu interrompi, quando chegou no próximo domingo, eu fui orar por um jovem de 18 anos, e quando eu estava na rua, e orei bem simples, como sempre orei por todo mundo, por aquele jovem de 18 anos, e aquele jovem ele ficou possesso na frente da igreja. E na hora que ele ficou possesso, ao invés de eu ficar com medo, na hora que ele ficou possesso, eu lembrei do jejum que eu tinha feito por 3 anos, para saber se as pessoas ainda ficam possessas, se as pessoas ainda precisam de libertação. Então Deus respondeu esta oração através de um tempo de jejum. Não estou dizendo que para você fazer 3 anos de jejum. O pastor Derek Prince, por exemplo, Deus falou ao coração dele de que ele devia separar toda quarta-feira em jejum para o Senhor, um dia por semana. Enfim, se eu falar para você colocar regras sobre o jejum, então você vai fazer um jejum religioso, e você deve fazer um jejum conforme você entende e sente de Deus que deve fazer. Bom, o fato é que Esdras então começou a jejuar, e por causa do jejum dele, Deus respondeu à oração dele, e Deus o protegeu ali dos ataques do inimigo. Deus o protegeu do ataque do inimigo. 1 Reis capítulo 21, de 21 a 29, fala de um rei que era muito mau, o rei Acabe. O rei Acabe, ele era considerado o pior homem da face da terra ali de seu tempo. Era um homem que Deus declarou que queria exterminar da face da terra. Ele era tão mau que Deus não queria só exterminar o rei, Deus queria exterminar toda a família dele. Queria acabar, até os escravos lá que ele tinha, Deus queria acabar, para não sobrar nada de Acabe sobre a terra. Aí a Bíblia diz assim, 1 Reis 21, de 21 a 29, eis que trarei o mal sobre você. Aí Elias está falando para Acabe, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Vê só, quando Acabe ouviu essas palavras de Elias, ele rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormiu vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, você viu como Acabe se humilhou diante de mim?
Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Então, Acabe se humilhou. Deus decidiu que ia exterminar a raça de Acabe, mas Acabe vai lá e se humilha, ele jejua. E por causa dessa humilhação que Acabe fez, a Bíblia diz que o mesmo profeta voltou lá para Acabe para falar que não ia mais matá-lo. O jejum salvou, a ação do jejum salvou o pior homem da face da terra naquela época, porque ele era mau, salvou ele do castigo de Deus. Se o jejum salva do castigo um homem tão mau quanto Acabe, então imagina o que jejum pode fazer a favor de nós que servimos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então a Bíblia mostra aqui que Deus ouviu a humilhação, o jejum que Acabe fez e por isso ele deixou de morrer. Tem a história também de Jonas na cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela era também um local que todos abominavam. Por quê? Porque os ninivitas, eles eram maus na guerra. Os ninivitas, para vocês terem uma ideia, quando eles venciam uma batalha, ele pegava os que ficaram presos, os que ficaram vivos, e eu não vou dar detalhes, mas eles empaulavam essas pessoas e deixavam expostas no meio do caminho. Então, os judeus, eles odiavam os ninivitas, porque era um povo muito mau. Eles eram maus demais. Aí no verso 3, 6, quando Jonas quando Deus ele quer destruir Nínive e pede para Jonas ir proclamar, porque Deus quer acabar com a raça de todo mundo ali, porque é uma cidade má, então Jonas 3,6 diz assim: e mandou clamar e divulgar em Nínive, isso o rei quando ouviu que Deus ia acabar com tudo. O seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. O rei, quando ele ficou sabendo que Deus ia destruir Nínive, ele proclamou então para que todo o povo entrasse em jejum. E ali não era aquele jejum assim, vamos fazer um jejum? Não, era para todo mundo fazer jejum, era uma ordem do rei. E o rei, ele fez algo aqui inusitado, porque ele mandou que até os animais jejuassem. Até os animais jejuassem. E ele diz: nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Jejum total. E por causa disso, Deus mandou a mensagem através de Jonas e mandou perdão sobre Nínive, perdoou Nínive, e Nínive escapou do castigo por pelo menos 100 anos. 100 anos depois ela foi destruída, mas até que isso acontecesse, ela foi castigada. Até que isso acontecesse, eles conseguiram aqui postergar por mais de 100 anos o castigo de Deus, porque o líder daquele lugar resolveu jejuar e resolveu colocar os animais também em jejum. Em jejum. Bom, o jejum ele também salvou não só, como eu acabei de falar aqui, os inimigos. Então, entenda, o jejum salvou pessoas de debaixo do julgamento de Deus. Então, você talvez tenha feito algo terrível a Deus. Está morrendo de medo do castigo de Deus. O que eu digo para você, se arrependa e jejue. Faça um jejum. Jejue por algum tempo, para que Deus perdoe, para que Deus te coloque de pé novamente. Porque se Deus fez isso com Acabe, que tenha feito algo, era o homem mais terrível da época, eu tenho certeza que você não é o homem mais terrível dessa época. Você não é a mulher mais terrível desta época. Então jejue e Deus te perdoará e Deus te livrará
do castigo, através da humilhação, através do jejum. E a história diz também que o povo jejuou para que o povo judeu fosse salvo. O povo de Deus fosse salvo. Então, ali na história de Esther 4,16, diz lá, o povo foi salvo. Esther disse assim, ó, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. E quando eles jejuaram, depois que eles jejuaram 3 dias, depois que eles passaram por esse período de 3 dias de jejum, então a Bíblia diz que o rei ouviu Esther, o rei condenou Amã, que queria destruir a vida dos judeus. Esse homem foi enforcado, esse homem teve a família dele dizimada, as coisas, a casa dele, tudo que pertencia a ele foi dado a um judeu chamado Mardoqueu, e Deus salvou da morte daquele dia todos os judeus, todos os judeus. Então, como que eles conseguiram reverter um decreto de morte? Através do jejum. O jejum abriu a porta para que eles adentrassem até o rei. O jejum fez com que Deus agisse a favor do povo, para que o rei não matasse, ou para que o rei desse alguma saída para eles em relação ao decreto que havia sido lançado, uma vez que o rei não poderia revogar o seu decreto. Então, através do decreto, através do jejum, o povo judeu, todo o povo judeu foi salvo. Então, o jejum pode salvar vidas. O jejum salva vidas de forma literal. Então, se você está sendo ameaçado de morte por alguém, jejue por algum tempo. E peça a Deus, fala, Deus, os meus inimigos querem me matar. E Deus vai te dar o livramento aí do jejum. E reforçando aqui no Novo Testamento, Paulo, ele jejuava constantemente. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6, de 4 a 6, diz assim, pelo contrário, Paulo está fazendo uma lista dele mesmo. Em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então Paulo está falando que entre as qualidades dele, com ele e outros homens de Deus que estavam com ele, ele está falando assim, olha, nós nos recomendamos a você que nós fazemos tudo o que um homem de Deus deve ser feito, tudo o que os ministros de Deus devem ser feito. E uma das coisas que ele está deixando claro que o ministro de Deus deve fazer é jejuar. 2 Coríntios 11, 26 e 27, Paulo também diz, falando de tudo que ele passou, muitas vezes em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, e em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Ele tá, de novo, Paulo está falando assim, que fazia parte da prática cristã dele jejuar. Em jejum, e quando ele fala em jejum, é que ele fala também, muitas vezes. Então, por muitas vezes, Paulo jejuou. Não é que você deve jejuar, então, por um longo período, depois vem dizer assim, pastor, sabe fulano de tal? Ele fez jejum que o senhor falou, sabe? Ele falou, como é que tá? Ele morreu de fome. Não é esse jejum doido, esse jejum religioso. Tem jejum que você só faz se Deus te falar claramente. Mas, assim como você ora, você também deve jejuar, e isso vai te ajudar a não se perder no meio do caminho. Porque o jejum atrai a direção de Deus. Anota isso. O jejum atrai a direção de Deus. O jejum atrai a direção de Deus. Eu vou mostrar isso para você aqui na palavra.
Atos 13, de 1 a 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Guarda isso no coração. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são esses profetas e mestres? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui está falando que Paulo, que é o Saulo e Barnabé, eles estavam ali entre profetas e mestres. É como eles eram conhecidos, respeitados. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, veja, eles jejuaram, Deus deu uma resposta. E aqui eles fizeram um novo jejum, um outro jejum. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que não conta para ninguém que eu falei isso aqui. Barnabé e Saulo, eles são chamados aqui em Atos 13, de 1 a 4, eles estão classificados entre profetas e mestres. No capítulo 13 de Atos. No capítulo 13 de Atos, eles fazem o primeiro jejum. E por eles estarem jejuando, Deus deu a eles uma direção para enviar Barnabé e Saulo para a obra que eles têm chamado. Depois, jejuando e orando novamente, e impondo as mãos sobre eles, sobre Paulo e Barnabé, os despediram. Aí ainda está aqui, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, eles foram pregar o Evangelho. Quem foi enviado para pregar o Evangelho? Eles jejuaram para saber quem Deus queria. E Deus queria Paulo e Barnabé. Então, eles jejuaram de novo para fazer o envio, o comissionamento. Quando eles jejuaram, além deles saberem qual era o plano que Deus tinha, eles ainda abençoaram. Eles imporam as mãos sobre Barnabé e Saulo. O interessante é que depois que eles impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo, Atos capítulo 14, é o mesmo escritor, Lucas, que está escrevendo Atos 13, que diz que Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, que é Paulo, e Barnabé estão entre os profetas e mestres. Esse mesmo autor, Lucas, diz em Atos 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então, se você fica chateado quando dizem que existem os apóstolos, a Bíblia diz que os que são enviados para proclamar o Evangelho, para começar novos trabalhos, são os apóstolos. Os que são enviados são os apóstolos. E eu vou ficar só nisso, para não me queimar mais. E os que são enviados são os apóstolos. E aí no verso 14 diz que os apóstolos, Paulo e Barnabé. Eu falar para você que Paulo era apóstolo, você fala, que novidade. Agora, e se eu falar para você que está chamando o texto aqui, Atos 14, você olha na sua Bíblia, Barnabé, ele é chamado de apóstolo. Vamos continuar. O propósito prevalece. O jejum é aquele que vai ajudar você a prevalecer diante da necessidade da resposta de oração de Deus. Diante da necessidade da resposta de oração de Deus. 2 Crônicas 7,14 tem um clássico da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, de novo, se o meu povo, aí ele fala aqui, se o povo der 4 passos, quais são esses 4 passos? Primeiro, se o povo se humilhar. Então, se você se colocar na condição de se jejuar diante de Deus, se humilhar.
é uma das formas eficazes de se humilhar, jejum. Então, se o meu povo se humilhar, aí de novo, se humilhar junto com orar. Orar é o segundo. Ou seja, se você orar, ou seja, se você buscar a minha face. Buscar a minha face aqui é você entrar num propósito até ter uma resposta de Deus, até vê-lo face a face, até ter uma resposta dele. E se converter dos maus caminhos, ou seja, deixar de fazer o que você faz de errado, aí Deus diz, se você der esses 4 passos, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então Deus vai dar 3 passos. Eu ouvirei, eu perdoarei seus pecados e eu sararei a sua terra. Quantos hoje de nós não estão precisando ser sarados? Quantos de nós estamos precisando ser sarados? E rapidamente, por causa do tempo, Joel 2,15 diz assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Então Deus fala aqui que os líderes, eles deviam reunir toda a igreja, todas as pessoas, todos os cristãos, e eles deveriam proclamar um santo jejum. E por que Deus está falando aqui em Joel que eles deveriam proclamar um santo jejum? Logo em seguida, no mesmo capítulo, a partir do verso 28, diz assim: e depois disso o quê? Depois que vocês fizerem um jejum, depois que vocês se humilharem diante de mim, depois que toda a igreja se humilhar diante de mim, ele diz, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então ele clama, há um clamor aqui pelo jejum em Joel 2,15, e ele diz que depois disso fará tudo o que eu acabei de ler. Inclusive, eu quero mais do Espírito Santo de Deus em você. Você quer mais? Então, receba esta chave das mãos do Senhor para a tua vida. O jejum vai tornar a sua oração mais eficaz. Amém? Vamos rapidamente para o nosso momento de oração aqui, por causa do tempo. Patrícia, ela pede pela saúde. Patrícia pede pela saúde do Davi, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues agradece pela saúde da Devani. Rafael, vida profissional, saúde e pelo pai Domingos. Inclusive o Rafael me disse que o pai dele está bem melhor. Nós começamos a orar por ele semana passada, que ele não comia direito, não bebia, não se cuidava, e graças a Deus o pai dele está melhor, passou bem essa semana. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, financeira, irmão Timóteo. Também pelo Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes e amigo Luiz e Simone, cura de câncer, venda de um imóvel também. Gemima, pela vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual e pai Genivaldo e Marta. Ailton e Luana, vida espiritual e família. Sandra Nascimento, consolo, família do Kaique. Cura de vícios da Thaísa, saúde e livramento para a família Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, né? Que Deus abençoe sua casa, Sandra. Laís pede pela saúde e salvação do pai José e dos irmãos. Também oração pela Camila e também pela Ana Rosa, para vencer depressão. Priscila pede pela Renata Pimentel, numa luta contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Aline, vida profissional, espiritual, saúde da Diná. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual e profissional. Washington, vida espiritual, profissional e liberação da aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão.
Sandra, pelo filho Daniel, pelos pastores Cleide e Walter e filha Tamires, também pelos bispos Joaquim e Glória e filha Kelly. Anne pede pela professora Sabrina na luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene pede pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adria, vida espiritual. Laís Nunes, pela Ruth, Priscila, Dario e filhos, Ana e Miguel. E também Mike pede pelo Paulo César e pelo bebê que está internado. Éder pede pela Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual. Maria Tatiana pede pela família, vida espiritual e a filha Sara. Isabela pede pela saúde da mãe na luta contra o câncer. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Grazieles, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton Pai. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa semana. Continue orando por nós e que a graça do Senhor e que em jejum e oração a gente consiga a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém.